recente visita de Lula à China, que ocorreu na semana passada, incluiu uma agenda econômica em Xangai e uma outra mais política em Pequim. Com essa visita, o presidente Lula cumpriu o circuito dele de visitas que estavam agendadas aos 3 principais parceiros do Brasil, elencados aqui de forma cronológica, que foi Argentina, Estados Unidos e China, e não em ordem de importância. E, desde o planejamento da viagem do presidente à China, já se falava que ele estaria realizando um delicado ato de equilíbrio para não atritar com Washington. Um equilíbrio complexo em circunstâncias internacionais muito difíceis, ou seja, em um contexto de tensões entre os Estados Unidos e China, que se desenrolam mundialmente, né, em várias localidades, inclusive na nossa região. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos INEU, que é produzido pelo INCT para Estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje a gente vai falar das relações Brasil e China e da posição que o governo Lula ambiciona para o Brasil e a respectiva repercussão internacional que tudo isso gera. Quem está aqui para falar hoje com a gente, nos ajudar mais uma vez a refletir sobre essas questões, é o professor Marcos Cordeiro Pires, que é professor dos cursos de Relações Internacionais da Unesp e do programa de pós-graduação Santiago Dantas. E o professor Marcos é também pesquisador associado do nosso INCT. Professor Marcos, começando então pelas falas do presidente Lula na China na semana passada, elas deram muito o que falar, né? Incluindo aí a repercussão das críticas aos Estados Unidos e à União Europeia sobre a guerra da Ucrânia. Bem, mas a gente não vai falar da guerra da Ucrânia, não nesse momento, e vamos sim abordar aqui questões que sobre a política externa brasileira, que começa a ser impressa com a marca do governo Lula 3, vamos chamar assim, né, o terceiro mandato dele, especialmente no que diz respeito à parceria bilateral entre Brasil e China, em um contexto em que os Estados Unidos vêm fazendo acusações sistemáticas contra a China, e não só acusações, mas tomando medidas muito duras. E o Lula falou em necessidade de equilíbrio e ele defendeu mudança, então, na governança mundial, que é percebida, todo mundo sabe disso, como uma estrutura de poder que, de fato, canaliza os ganhos principais, né, mais gordos para os países do chamado Ocidente, né? E, nomeadamente, o presidente Lula chamou atenção para a falta de poder da ONU, e criticou o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, indicando que, quando o Brasil estiver na liderança de fóruns internacionais como o G20, e que vai ter o Brasil presidindo, né, na cadeira aí de liderança em 2024, e no BRICS, que vai ser, o Brasil vai estar lá em 2025, me corrija depois se eu me enganei aqui com relação às datas. Ele falou que vai priorizar as agendas realmente importantes para os países em desenvolvimento. Então, com isso, a gente pode perceber, de fato, um enfoque no chamado Sul Global, né, que tem sido muito usado o termo, e essa intenção de imprimir uma marca própria durante a passagem do Brasil por esses fóruns internacionais. Eu quero dizer, uma intenção de pautar a agenda em favor dos interesses do Brasil e de outros países fora, então, desse eixo ocidental, desse eixo, dessa tríade, principalmente, né, que a gente está falando dos Estados Unidos, Europa e Japão, que eram historicamente muito beneficiados pelos ganhos, né, e depois o que sobrava e como ajuda para os outros países, mas, enfim, nós não vamos entrar aqui nessa discussão toda de como era distribuído esse bolo. E a gente pode perceber também uma crítica à ordem financeira internacional, né? Quando ele menciona moedas, as transações comerciais feitas por meio de moedas alternativas, saindo do dólar, né? Do usual, da moeda usual. E, por fim, a gente viu o presidente Lula exercendo um tipo de diplomacia empresarial, vamos dizer assim, quando ele faz a visita à Huawei, que é uma empresa presente no Brasil, a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, e que tem fornecido tecnologia às empresas de telecomunicações do Brasil há mais de 2 décadas, né, isso é fato.
Mas essa mesma empresa nos Estados Unidos e nos países que são alinhados aos Estados Unidos, principalmente os Five Eyes, né, que tem acusado a empresa de operar como uma ferramenta para o Estado chinês, supostamente coletar dados de, né, os sinais aí de milhões ou bilhões, eu não sei, né, os ons aí todos do número disso, né, de usuários por meio de canais secundários, né? E aí a gente sabe que a empresa tem aqui negócios no Brasil, uma parceria já muito consolidada com as empresas, já foram assinados acordos de entendimento, né, aqueles memorandos de entendimento, de colaboração, de cooperação entre as gigantes de telecomunicações como a TIM Brasil, né, e a Huawei, que eles assinaram já esse acordo, isso não foi agora, né? Foi antes mesmo do Lula entrar. Tinha tem aquele projeto de tornar Curitiba a primeira cidade 5G do mundo, né? E isso foi feito muita propaganda disso, né? E depois a Huawei também concluiu a construção da fábrica inteligente que utiliza os equipamentos 5G no estado de São Paulo, enfim. Então, tudo isso para dar exemplo de como isso tem uma importância muito grande, envolvendo, inclusive, os investidores no Brasil, os investidores que já estão no Brasil, inclusive estrangeiros, né? Então, eu gostaria de te ouvir sobre os eventos principais dessas visitas, né, do presidente Lula, sobre os resultados econômicos comerciais que foram apresentados e sobre a repercussão de tudo isso aqui dentro do país e internacionalmente, né? Sobretudo nos Estados Unidos. O sistema internacional, será que não toleraria mais o exercício de uma política de pêndulo do Brasil entre os Estados Unidos e a China? É uma pergunta, né? Ou uma outra pergunta, será que o Brasil, sob Lula 3, né, saberia manejar esse pêndulo na medida certa? Essas são as perguntas que eu coloco aqui para te provocar, para ajudar a gente a pensar. Desde já agradeço muito. Por favor, tome a palavra. Neuza, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no Diálogo Zineu, né? Isso aqui, o pessoal que está nos assistindo sabe que é um palco muito importante para refletir sobre a política externa brasileira, né? E principalmente no foco do nosso projeto INEU, né? Que é a questão dos Estados Unidos. Mas a discussão sobre China ela é muito interessante porque acaba tangenciando no tema central do INEU, que é Estados Unidos. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer da visita, né, é justamente aquilo que eu acho que é o mais importante, né, é o caráter simbólico da visita. Porque a visita coloca o Brasil no seu eixo tradicional de diplomacia, né? Porque o Brasil não estava acostumado, né, pelo menos desde a época do Barão do Rio Branco, né, de fazer diplomacia de insulto, de fazer a diplomacia de confronto, de fazer uma diplomacia de costas, né, para o seu interesse, de costas para a América Latina, né, e de costas com relação aos nossos parceiros do Sul Global. É interessante, valeria a pena, né, do ponto de vista dos historiadores de política externa, ler o discurso do general Figueiredo na ONU, em 1980. Foi muito expressivo, né, porque ali apresentava, né, para os dias de hoje uma política externa independente, em favor da multipolaridade, em favor do interesse dos países do terceiro mundo, como se falava naquela época. Então, a primeira coisa, acho que a mais importante da visita, né, é o fato de que a política externa brasileira voltou e o Brasil voltou a ter um relacionamento de alto nível com a China. Eu acho que essa sinalização é importante porque a China é o nosso principal parceiro comercial e a maior fonte de investimentos aqui no país. Um ponto importante que você mencionou acerca da diplomacia presidencial, né? Particularmente, a diplomacia presidencial empresarial.
Muito foi criticado, né, depois de 2010, quando o presidente da República fazia conferências a convite nos países árabes, nos países africanos, né, nos países latino-americanos, defendendo o interesse de empresas brasileiras no exterior. Muito foi criticado o fato do Brasil, por meio do BNDE, apoiar projetos de investimentos fora do nosso país. Mas a questão importante para um dirigente, né, é o fato dele criar oportunidade de negócio, de criar empregos e de criar renda no próprio Brasil. E não, então, nesse sentido, a diplomacia empresarial é importante não apenas para vender aviões para a China, não apenas para garantir o interesse dos frigoríficos ou de outros exportadores em colocar produtos dentro da China, mas é fundamental também para a gente pensar a reindustrialização do Brasil, porque esse é um tema muito importante. O PIB industrial brasileiro é menor do que era em 1910, né? Ou seja, é impossível imaginar, né, que o PIB industrial no Brasil chegou a 36% do PIB em 1980 e hoje está próximo de 11%. Então, é preciso adotar uma estratégia industrial, né? E essa estratégia industrial pode ocorrer por duas maneiras, né? Ou, né, incentivando ou criando meios, né, para a entrada do investimento chinês aqui, principalmente em setores novos, como de energia, né, como de veículos elétricos, né, como biotecnologia, biofarmácia, né? Ou, né, por outro lado, né, se os americanos oferecerem alguma coisa para a gente, pensando o que seria esse nearshoring, né, que a gente ouve falar já há muito tempo. Mas, de qualquer forma, o que um governo nacional não pode é ficar omisso com relação às grandes pautas nacionais, como ampliar mercados e garantir investimentos que possam gerar emprego e renda. Então, nesse aspecto, a reunião com a Huawei foi muito importante, a reunião com a BYD também é muito importante. Lembrando que a BYD ela é maior do que a Tesla na produção de veículos elétricos. Ela já tem uma planta aqui em Campinas, né, e está negociando um investimento pesado no estado da Bahia para iniciar a produção de veículos 100% elétricos lá. Então, esse é um tema importante. Outro tema que foi bastante polêmico, né, foi com relação ao próprio sistema dólar, né, a possibilidade do Brasil fazer negócios com a China em moedas locais, ou o yuan chinês ou o real brasileiro. Isso também do ponto de vista teórico, é uma grande novidade, né? Porque você não teria que triangular a moeda. É como se você tivesse que trocar reais por dólar, para levar o dólar para a China, para trocar o dólar por yuan renminbi. Ou seja, saindo essa triangulação, você diminuiria custo de transações. Então, essa é uma novidade boa, né? em que pese o fato de eu achar que isso não vai ser implementado com a velocidade que se desejaria, porque grande parte dos exportadores do Brasil para a China, se nós pegarmos as commodities como um todo, como Cargill, Bunge, ADM, Luiz Dreyfus, né, são empresas estrangeiras, né, e que teriam não apenas o interesse econômico, o interesse político de manter suas transações em dólares, né? Então, esse é um ponto importante. Mas, de qualquer forma, né, o Lula ele colocou o dedo na ferida, na assimetria que existe no mundo do ponto de vista financeiro. A gente sabe aqui na América Latina que o FMI e o Banco Mundial foram utilizados, né, como cão de fila para implementar políticas que o Brasil, de outra forma, não faria, né? Então, o ajuste da dívida externa no começo da década de 90 veio cheio de condicionalidades e que a gente olha hoje o resultado. O Brasil se desindustrializou porque abriu mão do seu parque tecnológico, abriu mão de suas empresas nacionais, abriu mão da possibilidade de criar, né, sinergias, né, por exemplo, na área de telecomunicações, que foi totalmente internacionalizada. Então, se a gente olhar
como atua o FMI, e sim, eles têm uma agenda, né, que ela favorece muito mais os credores, favorece muito mais os países ricos do que o contrário. Eu estava vendo, nesse fim de semana, né, um livro que é bem interessante, né, porque fala de como que essas políticas, né, de austeridade patrocinadas pelo FMI e o Banco Mundial, né, acabaram levando ao fascismo, levando à desilusão das pessoas com a democracia, né? E isso aí saiu do cadinho do FMI, do Banco Mundial e também do Federal Reserve. Então, vale a pena, depois eu passo, né, a referência da Clara Matei, né, que ela discute, né, como essas políticas de austeridade patrocinadas nessa lógica neoliberal pelas instituições financeiras internacionais, elas acabaram influenciando negativamente a economia, né, desiludiram a cidadania, né, e coloca a gente no impasse que a gente coloca hoje, né, de aquela coisa, o governo Lula não pode governar porque tem que seguir ou tem que apresentar alguma meta de política fiscal, ou seja, não tem capacidade nenhuma de fazer a própria política econômica. A questão da repercussão, ela é muito interessante, né? O Lula, de fato, estava muito assertivo, né? Ele elevou o tom, né? Por exemplo, foi pouco diplomático, né, ao atribuir a questão da guerra aos americanos e aos europeus, né? Você acha que quem quer mediar, né, tem que pisar com ovos nesse aspecto, né? Mas, por outro lado, né, ele conseguiu garantir um espaço de independência, né? Porque o Lula, depois do 8 de janeiro, a impressão que todo mundo tinha ou tem, né, é que o Brasil saiu muito devedor, né, do governo do Joe Biden, porque os americanos não apoiaram um golpe militar no Brasil. E no momento em que ele coloca, né, as suas opiniões de forma bastante enfática, ele, de um lado, né, ele abre esse espaço para ser mais independente, ou buscando uma área de independência, como também a gente pode ler, né, um jogador de pôquer, né, e ele simula que tem, né, uma carta maior, ou faz um movimento de boca, um movimento de olhos, no sentido de cobrar, né, algum trunfo ou alguma ação do outro lado. Porque nessa questão internacional, a aproximação do Brasil com a China ou com os BRICS é muito criticada pelos americanos, né? Mas aí a gente poderia perguntar também para os americanos quais as contrapartidas, né, que vocês apresentaram do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de comércio, né? Aliviaram, né, algum tipo de restrição às exportações ou taxas sobre suco de laranja? Aliviaram algumas restrições sobre exportações de alumínio ou de aço, né? Apresentaram um banco, né, como o DFC, que fosse colocar dinheiro aqui para ampliar a capacidade industrial, ampliar a infraestrutura brasileira, né? A gente pode procurar com lupa, né, para ver se a gente encontra esses investimentos aqui. Talvez, né, essa aproximação com a China, de alguma maneira, faça os americanos falarem assim, não, 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 né? Como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Não tem que esperar uma siderúrgica dele, né? A gente tem a nossa, está aqui, fica com a gente. Ou seja, né, essa questão que você colocou do pendular, né, talvez, né, isso poderia movimentar, por exemplo, a contrapartida norte-americana com relação a todos os acordos que foram fechados com a China. Um outro aspecto da visita que é importante diz respeito aos acordos que foram firmados. Então, um destaque, por exemplo, é claro, essa questão de certificação sanitária para exportação de produtos de origem animal. Isso aí é algo que é muito importante, né? Porque atinge, né, do ponto de vista positivo, uma base social que não é a do Lula, né, principalmente relacionada aos pecuaristas brasileiros, né? Esse é um ponto importante, né? Questões relacionadas, por exemplo, à cooperação científica e tecnológica, é uma coisa extremamente favorável para o nosso desenvolvimento. Acordos, por exemplo, relacionados ao BNDES, né? Do ponto de vista do BNDES, obter financiamento
né, do Banco de Desenvolvimento da China, no sentido de pegar esse dinheiro e criar um multiplicador, né, e conseguir ter uma ação efetiva dentro do país, né, para poder financiar a retomada do crescimento econômico, né? Então, também esse é um ponto extremamente positivo, né? Há questões elas, que são do ponto de vista cultural, né, que ficam na rabeira, por exemplo, dos comunicados, né, que tem uma questão importante, que é a própria produção televisiva conjunta, o acordo entre a agência Nova China, Xinhua, com a empresa brasileira de comunicações. Mas um ponto que eu considero muito estratégico, Neuza, que a gente deveria pensar desse comunicado, diz respeito à produção de satélites e a questão do meio ambiente, né? Então, por que satélite se junta com o meio ambiente, né? Porque a China, né, aparentemente, ela se mostra mais favorável pela primeira vez a ter uma coordenação e, inclusive, pensar a questão da mudança climática. Esse é um ponto importante. E aí entra o satélite. A parceria do Brasil com a China em satélite começa em 1988, quando os níveis de desenvolvimento tecnológico científico eram parelhos. Eram parelhos. É claro que depois o Brasil passou e a China está subindo até agora, né? Mas o projeto do satélite Brasil-China de observação terrestre, ele deu frutos, chegou até uma versão do modelo 4. Em dezembro de 2018, ocorreu em Pequim as festividades dos 40 anos da parceria. Não, desculpe, dos 30 anos da parceria, desculpe, errei aqui. Dos 30 anos da parceria na área de satélite. Ocorre que, naquele momento, a discussão era fazer o CBERS, né? China, Brasil, Earth Resource Satellites. Então, essa é o CBERS, né? O nome do modelo. Então, o Brasil tinha acabado de lançar, né, um modelo, uma variante do modelo 4, né? E ali, na discussão sobre o modelo 5, né, aí se discutiria, né, preparar esse processo. O que aconteceu naquele momento? O ministro de Telecomunicações era o Gilberto Kassab, né? O Gilberto Kassab ele foi mais ou menos enquadrado pela equipe de transição em dezembro de 2018 para não enviar o presidente do INPE, para evitar firmar um acordo sobre o CBR-5, e praticamente a colaboração entre Brasil e China na área de satélite foi interrompida naquele momento. Repare que quando se fala hoje de satélite, está falando do número 6. O 5 pulou. O 5 não entrou na conta porque foi um projeto abortado no governo anterior. E é uma questão importante, não só do ponto de vista da construção conjunta do satélite, né, mas essa ferramenta adicional, né, que o país vai possuir para refinar, né, a vigilância sobre o território nacional e, inclusive, né, a Amazônia, que é fruto da pirataria que nós conhecemos hoje. Então, essas parcerias elas caminham para um passo importante no futuro, né? E aí, um último aspecto que eu gostaria de salientar: não basta, né, o presidente, os ministros assinarem acordos. É preciso que a burocracia brasileira se mobilize para viabilizar os acordos, né? Porque o papel por si, né, não muda a realidade, mas a atuação de uma burocracia coordenada no sentido de buscar, né, as potencialidades de cada memorando de entendimento que foi assinado é muito importante. E aí vai ter um papel especial, né, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, porque o vice-presidente da República coordena, né, a Comissão de Alto Nível de Concertação e Cooperação Brasil-China, COSPAN, né, que teoricamente deveria ser o guarda-chuva, né, para
coordenar as ações do Estado brasileiro junto com o Estado chinês para levar adiante toda essa agenda que é muito importante de memorandos que foi assinada na semana passada. Muito bom, professor. Eu acho que esse ponto aí que você toca da complementaridade, né, dos interesses aí, os interesses mútuos, é bastante importante. A gente não pode perder isso de vista, né? A gente está numa situação, num contexto bastante difícil, né? Não só o Brasil, mas todos os países aqui da América Latina condenados a conviver com essas tensões bilaterais entre os Estados Unidos e a China, né? E que não vão não vão melhorar no curto prazo, né? Nem no médio prazo, eu diria, não sabemos ainda o futuro mais longo, mas enfim. E aí eu acho que é um grande desafio em atravessar essa crescente rivalidade, né? E isso está nas mãos do governo Lula. Mas eu acho que ele tem que ter realmente a participação de todos os atores aqui, né? A gente está falando do executivo, mas né, a gente está falando também não só do executivo alto nível, né, do governo, mas também toda essa burocracia que realmente tem muito poder de dar andamento, né, de implementar os acordos. Porque uma coisa é você fazer o acordo realmente, outra coisa é você fazer com que ele seja respeitado, com que as partes, as interações, elas realmente deem resultado, elas avancem, né? E aí você tem os grupos econômicos aqui que têm bastante interesse nisso. A gente não precisa fazer nenhum esforço para enxergar esses interesses mútuos entre a China e entre o Brasil, um setor econômico muito importante, né? É claro que tem atrito entre outros grupos, né? Mas, de um modo geral, realmente o Brasil tem um grande parceiro hoje, que é a China, essa é uma realidade, né? O problema é quando ganha voz um monte de atores internos e externos, eu acho que buscando enquadrar né, esse caminho do Brasil de uma forma muito simplista, né, como se fosse uma escolha binária, ou seja, forçando mesmo o Brasil a desenvolver, então, aprofundar um relacionamento com ou Washington ou Pequim, né? Mas nunca com ambos. A gente viu no que deu aí nos governos passados, né? A gente olhando para os Estados Unidos, Donald Trump enquadrou isso como uma escolha mutuamente exclusiva, não deixou nenhum espaço, e houve desde do governo Temer, né, e depois com o governo Bolsonaro, esse alinhamento aí subserviente, né? Mas depois veio o Joe Biden também olhando para a China com lentes muito semelhantes ao que Donald Trump, né, as que Donald Trump usava. O Bolsonaro aqui no Brasil, durante o governo, de uma modo geral, durante o governo do Trump, houve até um incentivo a essa visão maniqueísta, né, incorporando mesmo eu acho que aquela desastrosa frase, né, que você lembra bastante, a gente já conversa sobre isso, né, do Juraci Magalhães, que ele dizia que, né, que era aquele político O que é conservador bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. né? Então acho que assim, isso ficou muito claro, ficou muito evidente agora com a passagem do governo Bolsonaro e essa relação que se construiu, ou essa divisão, essa escolha muito infeliz de ou tá comigo, ou tá contra mim, ou tá conosco, ou tá contra nós, né? E aí, então, nesse contexto, não surpreende o governo Lula tendo dificuldades para convencer os seus críticos de que não está casado com uma ideologia, né? O que seria muito pouco inteligente, né? Para um governo que tem uma certa experiência, gostando ou não do governo Lula, o Lula tem experiência nessas relações, enfim, claro, a gente já falou aqui que o contexto é completamente diferente do que os governos anteriores dele, mas enfim, há que se considerar que ele não é uma pessoa estúpida, né? E em meio a esse intensificado choque geoestratégico mesmo aí entre esses dois gigantes, né, essas duas superpotências,
fazer essa escolha excludente, de fato, reduziria qualquer chance de manobra do Brasil. Mas você gostaria de fazer mais algum comentário? Por favor, Gostaria, fica à porque, vontade. eu acho, né, que os principais críticos, né, dentro do Brasil, é claro que os americanos eles estão na lógica deles, né, Deles. mas os principais críticos do Brasil, eles acho que não têm, né, uma formação sofisticada em análise política, ou não têm informações, né, sobre história política ou coisa assim desse tipo. Porque vale a pena falar, né, do governo do Ivan Duque na Colômbia. O governo do Ivan Duque é um governo de extrema-direita, cujo padrinho era alguém de extrema-direita, como Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe ele aderiu à Unasur, ao Conselho de Defesa Sul-Americano. O Ivan Duque, né, ele não baniu a Huawei. Né? E, diferentemente da gente, que se prometeu incluir o Brasil como um parceiro extra-regional da OTAN, a Colômbia é um parceiro extra-regional da OTAN e a Colômbia possui bases militares dos Estados Unidos. Mas, ainda assim, o pragmatismo e interesse, né, das empresas e do interesse colombiano fez com que a Colômbia não banisse a Huawei, né, de sua infraestrutura de telecomunicações. Esse é um ponto muito que deve ser salientado. Se esquece, por exemplo, de que os Estados Unidos eles concorrem com o Brasil, né, em diversos segmentos onde o Brasil lidera. Por exemplo, os americanos vendem soja, os americanos vendem milho, os americanos vendem etanol, os americanos vendem algodão, os americanos vendem minérios, os americanos vendem petróleo. Né? Ou seja, se pegar na nossa pauta de exportação, se não vender isso para a China, quem vai vender? Um outro ponto interessantíssimo, né? O que se espera do Brasil? O que o Bolsonaro fez quando ele decidiu zerar a tarifa de importação de etanol para beneficiar exclusivamente os produtores do Iowa, né? Que era justamente para garantir, né, os 2, 3, 4 votos daquele estado agrícola. Quer dizer, né, pergunta para o pessoal da Única, né, que é o grande sindicato da indústria suco-alcooleira paulista, se eles ficaram contentes com aquele tipo de medida. Né? Eu imagino que não. Né? Ou, por exemplo, quando os americanos forçaram os chineses a substituir exportações brasileiras de soja, né, naquela fase número 1 do acordo comercial que foi firmado entre o Trump e o Xi Jinping. Né? A gente não sabe como teria sido o rumo do comércio internacional com a China se não fosse a pandemia de Covid-19, em que os americanos começaram principalmente o Donald Trump, criar teorias conspiratórias, que foi reproduzida pela extrema-direita brasileira. Né? Então, vale a pena falar assim, olha, o Brasil é grande. Né? O Brasil tem 214 milhões de habitantes, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? O Brasil é o maior país da América do Sul, o país tem inúmeros recursos naturais. Né? O Brasil não tem bomba atômica, né? Mas, fora disso, o país tem a sua importância internacional e que deve ser considerada, e a gente não tem que olhar, como diria o Nelson Rodrigues, o Brasil na perspectiva do complexo de vira-lata. Tem que afirmar o que é o Brasil. Muito bem, professor Marcos, muito obrigada pela sua colaboração mais uma vez aqui, sempre com reflexões muito importantes, muito pertinentes, acho que ajuda a gente a desenvolver um pouco mais esse nosso senso crítico, né? E por hoje, por agora, a gente fica por aqui, mas no próximo vídeo a gente se encontra novamente para continuar conversando sobre essa complexidade que caracteriza as relações Estados Unidos e América Latina de um modo geral. Portanto, eu peço aqui para todo mundo que nos acompanha aqui no canal para ficarem ligados, e meus agradecimentos a todos e a todas que seguem com a gente aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa a gente saber disso, vai lá, vai, dá um gosto para a gente, que a gente vai agradecer muitíssimo. Muito obrigada, professor, mais uma vez.